Muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Estava conversando com um amigo no intervalo do programa Entre Dois Mundos, pela Federação Espírita Brasileira, FEB-TV, e esse amigo da nossa casa de Ismael, dizia o seguinte, que ele teve um aprendizado com o pai dele que ele jamais esqueceu. E ele dizia o seguinte, que sempre que ele fosse dormir, o pai dele recomendava que ele fizesse 3 perguntas para si mesmo. A primeira delas era no sentido de se ele havia feito alguma coisa boa ou útil naquele dia. A segunda é o que ele havia aprendido de novo também naquele dia. E, finalmente, como é que ele tinha vivido? Qual o momento de alegria que ele havia tido? Então, me recordei porque quando a nossa Annelise falou da alegria de viver, da disposição, da boa vontade, do entusiasmo que significa ter Deus dentro do nosso coração, a gente precisa, ao longo do dia, estarmos atentos a estas 3 questões. E no final do dia, à noitinha, quando formos nos recolher, no trabalho do sono, do descanso, da recuperação da energia física e certamente de muita atividade espiritual, mercê da misericórdia divina, é sempre bom a gente verificar se as nossas respostas a estas questões são verdadeiras. E, principalmente, se nós estamos sendo sinceros conosco mesmos. Se a gente fosse fazer esse exercício neste momento, o que é que eu fiz de bom hoje? Ou de útil? Será que a gente consegue resgatar alguma coisa que a gente tenha feito de boa ou uma coisa que tenha sido útil a alguém neste domingo? Será que eu já aprendi alguma coisa nova hoje? E será que eu tive momentos de alegria neste dia? Pensem nas respostas. O ideal é que as nossas respostas sejam afirmativas, que a gente consiga dizer sim para as 3. Se a gente ainda não conseguir dizer sim para estas 3 perguntas, a gente ainda tem até o momento em que nós vamos nos recolher para o nosso sono de hoje. E a gente ainda tem a oportunidade de fazer alguma coisa boa ou útil, de aprender algo de novo e de viver momentos de alegria. Porque momentos de alegria é o que vão nos dar o prazer, a satisfação de estarmos felizes. Quando nós estamos felizes, nós irradiamos fluidos benéficos de vitalidade ao redor de nós. E envolvemos aqueles que conosco convivem neste mesmo clima. Quando a gente abre os jornais, quando a gente liga a televisão, no noticiário, nós vamos resgatar muitas informações pessimistas. Se a gente for ficar vendo apenas, literalmente, ou apenas de uma forma mais objetiva, o que está acontecendo hoje, a gente provavelmente entraria até num estado de desânimo, de desalento, de desistência, talvez até de depressão, porque parece não ter solução, parece uma situação insolúvel. Estamos vivendo momentos dificílimos, uma crise impressionante, e sempre tem uma novidade. Parece que essas novidades ruins nunca acabam. A cada dia uma nova surpresa. E a gente vai se sintonizando com estas informações. Às vezes até somos, digamos assim, instrumentos da intermediação de informações, sem que a gente se dê conta.
e compartilhamos um estado de desânimo, de pessimismo. A mensagem do Evangelho é exatamente o oposto. É para que nós sejamos otimistas, tenhamos alegria de viver, disposição, tenhamos entusiasmo, Deus dentro de nós. Porque isso vai fazer com que a nossa própria postura seja mais altiva e ativa no bem. E também vamos fazer com que aqueles que estão ao nosso redor sejam influenciados com essa positividade, com essa questão salutar de um benefício que não deve ficar apenas conosco, mas que também devemos irradiar para com os nossos semelhantes, no processo da relação interpessoal. O Evangelho significa boa nova. Boa nova é alegria, é a mensagem que nos traz a renovação. Nós devemos, então, nos transformar ao contato com o Evangelho de Jesus. A mensagem deve nos tocar profundamente. Por isso, momentos de alegria. Quais foram os momentos de alegria que nós tivemos no nosso dia? Como é que foi a nossa semana? Será que nós estamos sendo ativos, alegres, ou será que estamos passivos, pessimistas? É uma pergunta que a gente deve se fazer e buscar uma resposta. Todo dia a gente tem que viver com o máximo de alegria ao nosso alcance. O meu papaizinho, já aos seus 86 anos de idade, ele sempre enxerga tudo o que é bom. E ele tem uma visão positiva da vida, da existência. E nunca me esqueço que hoje eu aprendi uma história que ele me conta agora da maneira correta, que numa cidade do interior de Goiás, onde ele morava, ele, certa feita, foi agredido por uma pessoa bem mais jovem do que ele. Para nós é uma situação extremamente difícil, né? Uma pessoa agredir a outra. Ainda mais uma pessoa que é mais forte, mais jovem, agredir uma pessoa que já é mais idosa, mais frágil. E aí a pessoa deu um bofetão no rosto do meu pai. E aí meu pai aplicou o Evangelho. Não é aplicar o Evangelho, dar uma surra de o Evangelho na cabeça do indivíduo, não. Ele virou a outra face. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? O rapaz que havia tido essa atitude infeliz começou a chorar. Ele se entregou. Ele se desmontou. E aí nós ficamos vendo como a nossa atitude no sentido do bem, no esforço de colocar o Evangelho em prática no cotidiano das nossas existências, no nosso dia a dia, causa um benefício para nós e para os outros. Porque às vezes nós estamos armados, fechados, prontos para dar um revide. Às vezes as pessoas nos cumprimentam, bom dia, a gente já responde, o que fiz para você? O que foi? Está encarando por quê? A gente quase não pode mais cumprimentar ou ser cumprimentado. E ainda mais quando recebemos uma ofensa então direta, aí é que nós nos sentimos na obrigação de revidar essa ofensa. É como quase fosse uma questão de honra. Meu pai me contou essa história e eu sempre acrescentava um ponto que, na verdade, ele completava dizendo, né, que bata aqui nessa outra face, seu infeliz. Mas não, ele foi muito mais altruísta do que isso. Isso eu conto porque meu papaizinho que é um exemplo para mim nos seus 86 anos de idade. Estou muito distante desse comportamento dele, tenho que confessar. Porque se alguém me batesse numa face, eu não sei o que eu faria ainda na minha ignorância. Mas a gente tem que buscar esse entendimento. Veja, a pessoa se desmonta, começa a chorar, porque ela, quando agride alguém, é porque está necessitada. Quando nós estamos, assim, de um ponto a estourar, é porque nós estamos com algum problema, que não é de agora, já é de algum tempo. E a mensagem do Evangelho de Jesus é de paz e pacificação.
Nós estamos estudando aqui aos segundos domingos de cada mês o Sermão do Monte ou da Montanha. O Sermão da Montanha é praticamente o coração do Evangelho de Jesus. A mensagem essencial do Cristo, se a gente pode dizer assim, porque tudo que o Cristo disse foi importante, mas nós encontramos um resumo impressionante no Sermão da Montanha, porque ali nós podemos resgatar todas as virtudes que são necessárias à nossa evolução espiritual. Não falta nenhuma, todas estão ali presentes. E hoje nos cabe falar a respeito da bem-aventurança que se associa à pureza. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados, a gente já está vendo que quão felizes serão, quão alegres, quão jubilosos. Por isso que a alegria na nossa vida é importantíssima. Sejamos bem-aventurados em cada dia. Façamo-nos dignos desta bem-aventurança, não como algo que a gente vai receber da graça, como uma dádiva divina, sem o merecimento de nossa parte, porque nada de Deus vem de forma gratuita, no sentido de que a gente cruza os braços sem nenhum esforço, e aí já, por ser simplesmente filho de Deus, já tem o mérito de receber a sua misericórdia. Na lei não é bem assim que acontece. Evidentemente, Deus jamais nos deixará desamparados. Sempre nos assistirá, pelos seus intermediários, pelos espíritos amigos, a gente sabe disso. Mas a bem-aventurança é um convite para que nós façamos a nossa parte, que nos dispusemos ou que nos disponhamos a estar com o nosso melhor, com a nossa plenitude diante da ação que vamos empreender, do olhar que vamos ter, das palavras que vamos pronunciar. Por isso, bem-aventurados, quão felizes serão. Aí Jesus sempre apresenta a virtude que a gente precisa adquirir. Nesse caso, a pureza de coração. O que significa ser puro de coração? Neio Lúcio, no extraordinário Jesus no Lar, alguém já leu? Ninguém leu. Ah, uma pessoa leu. 2, muito bem. 3, escondido ali, porque depois, quem tiver interesse, pode adquirir um exemplar ali na livraria e fazer a leitura. Este livro é tão interessante que ele representa os evangelhos no lar da casa de Pedro. Então, Jesus sempre visitava Pedro, a casa de Pedro, o lar deste que era um dos seus apóstolos. E ali eles se reuniam. E Jesus fazia suas prédicas, as suas conversas. E Neio Lúcio, na sua genialidade de professor, bastante didático, de contador de história, ele vem nos colocar que, certa feita, estando reunidos na casa de Pedro, junto com alguns apóstolos, Jesus conta uma história de umas pessoas que viviam numa comunidade. E nessa comunidade apareceu um homem que era muito devoto ao Senhor. Ele tinha tanta dedicação que orava constantemente, que se esforçava por fazer sempre o máximo à sua disposição, sempre disposto a beneficiar A, B ou C, quem o procurasse ele ajudava, e ele dava esse exemplo da devoção, porque também se isolava de todo mundo e ficava junto à natureza, no estado de contemplação, enfim. E o povo começou a admirar aquele devoto. E levaram as
vontades daqueles que eram intermediários, dos arcanjos, pedido para que aquele devoto fosse recebido no reino dos céus. Ele merecia ser ascendido já aos planos superiores. Aí os arcanjos chegam para o Todo-Poderoso e dizem: Senhor, aquele indivíduo lá, olha, ele está realmente com um currículo extraordinário. De nossa parte, a gente já pode trazê-lo para cá. O que o senhor acha? Aí o senhor falou: bom, vamos fazer alguns testes para ver se ele está efetivamente preparado. Prestemos atenção, meus irmãos. É a atuação da misericórdia divina fazendo alguns testes na vida de um devoto para ver se ele está efetivamente preparado para o reino dos céus. E aí, então, ele manda o que ele chama de algumas provas indispensáveis, o que ele vai chamar no capítulo 12 do livro de os descobridores do homem. E a primeira prova a que aquele devoto é submetido é a da necessidade. Ele é submetido a tudo quanto é tipo de necessidade. Falta-lhe tudo, até o essencial para ele manter a sua própria existência. Era uma pobreza realmente muito grande, era uma miséria. Só que ele havia aprendido que a vida na terra era apenas uma passagem e que os bens também eram uma questão de tempo. Então, se lhe faltasse, ele não precisaria deles para conquistar o reino dos céus. Deveria enfrentar a prova da miséria, da ausência de recursos, com dignidade. E foi assim que ele fez. E conseguiu passar por essa prova, que é extremamente difícil. Quando a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, é uma prova muito difícil, a da miséria, não é? Porque nos testa o quê? A prova da miséria nos testa o quê? A humildade. A humildade. Para ver se efetivamente nós somos humildes. Porque o pobre, ele é submetido a uma série de coisas que supostamente o rico não é. Porque o rico está noutra postura. Ele não precisa de um monte de coisa, materialmente falando, que o pobre precisa e tem que se submeter. Então, testado na simplicidade da humildade. Mas aquele devoto acabou superando essa prova. Aí Deus, o Senhor Todo-Poderoso, manda a segunda prova, que é exatamente a oposta, a do dinheiro, a da riqueza. Agora, ele é tentado nos benefícios a mãos cheias. Ele tinha tudo à sua disposição, todas as facilidades, todos os recursos materiais, tinha dinheiro, tinha propriedades, tinha condições de fazer muita coisa. E ele entende que o dinheiro, os recursos materiais eram empréstimos da bondade divina. E acaba fazendo um bom uso, ajudando os outros, empregando as pessoas, desenvolvendo indústrias, dando condição para que as pessoas pudessem trabalhar e ganhar o seu próprio pão com o seu esforço. E ele, então, reconheceu que a propriedade não era dele, que era apenas um usufrutuário. E acabou também vencendo essa prova extremamente difícil que é da riqueza. Como coloca também o Livro dos Espíritos. Qual é a prova mais difícil? A da miséria ou a da riqueza? Muito bem, a da miséria. Qual que é a prova mais difícil mesmo? Muito bem. É a riqueza e a pobreza. Ambas são dificílimas. Porque se a pobreza vai testar a nossa humildade, a riqueza vai testar o quê? Nosso orgulho, a nossa vaidade. Vejam que interessante, no fundo nós estamos sendo testados para a conquista de virtudes, para saber se nós estamos virtuosos ou não, se já atingimos aquele nível da virtude, da humildade, se já vencemos o orgulho, a vaidade, porque se já vencemos nós somos humildes. E aquele que é rico também é testado no sentido de se ele é caridoso, se ele está disposto a auxiliar o próximo. E esse devoto do Senhor acabou superando essa dificuldade também, essa prova difícil, esse desafio, tirou de letra, porque compreendeu que era um usufrutuário e que os bens eram empréstimos. Aí Deus manda a terceira prova para ele, que é a prova do poder.
Ah, meus irmãos, o homem ficou empoderado. A gente já conhece que o poder tem o poder do quê? De nos? O poder corrompe, não é? Isso os filósofos dizem. O poder corrompe. Ora, este devoto do Senhor, ele soube entender também o poder da autoridade, o poder que tinha diante dos outros como um recurso, como uma oportunidade de condução, de gestão, de gerenciamento, e acabou fazendo um excelente trabalho com o poder que ele tinha à sua disposição. Coisa rara da gente ver, não é não? Porque o poder é um dos maiores atrativos para a queda de nós, homens e mulheres. Porque quando a gente se empodera, a gente acaba se achando superior, se acha muito forte e acha que tudo aquilo é nosso, né? Olha como eu estou forte. E ao invés de você ajudar o outro que é mais fraco, você acaba o subjugando. Aquele devoto, não, ele acabou auxiliando realmente. Ele entendeu que o poder era para ser empregado em benefício dos outros, desenvolvimento social, não humilhou, pelo contrário, deu oportunidade de crescimento. Foi uma maravilha. E cada vez mais o povo ficava admirado daquele devoto. Olha só, ele está vencendo todas as provas. Acenda-o, não pegue fogo, mas acenda-o, suba-o logo para os planos superiores da vida. E aí Deus falou, mas essa tarefa ainda não está cumprida, não é? Mandou a quarta prova, a prova da cólera. Aí a misericórdia divina utilizou-se das próprias necessidades humanas, infiltrando no ambiente de relação íntima daquele devoto, uma pessoa que lhe era da extrema confiança e que o trai, levando-o ao escândalo. Disse-lhes injúrias, calúnias, pela maledicência. E o devoto ficou literalmente possesso. Ele não admitia em hipótese alguma a sua autoridade ser questionada. Onde ele, uma pessoa com a moral que tinha, com a responsabilidade que tinha, pudesse ser colocado assim diante dos outros, num escândalo daquele tamanho. Ele então se sentiu injuriado. Até havia um fundo de verdade no que aquela pessoa estava dizendo, mas era um assunto íntimo que ele não queria que fosse revelado. Foi revelado de uma forma escandalosa e ele então sai detonando completamente aquele indivíduo, a sua família, a tal ponto que coloca tudo a perder, inclusive a sua obra, o seu trabalho. Aí os arcanjos do Senhor, diante da potestade, sentiram apenas o olhar de Deus, que não precisou dizer nada. Aí Jesus conclui a história. Aquele devoto ainda não estava preparado. O que significa a gente ter puro o nosso coração? Significa, meus irmãos, que no momento em que nós estamos vivendo, que é um momento valiosíssimo, muito precioso, nós vamos ser testados pela bondade de Deus, por várias provas, de acordo com as necessidades que a gente tem. E seremos mais tocados lá no fundo, na nossa intimidade, por aquelas que são as nossas maiores fragilidades. A maior probabilidade que a gente tem de queda, às vezes uma tendência negativa, nós seremos tocados. Alguns caem pela necessidade, pela prova da miséria. Outros caem pela prova da riqueza, da fartura. Outros caem pelo poder. E quantos não caem pela cólera? Sem contar outras infindáveis provas que existem. Tudo isso para exercitar a nossa pureza íntima. E a gente vê esse dizer
do Mestre, escutando as suas palavras: bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. A pureza de coração tem a ver com uma higienização espiritual que a gente precisa empreender em nós mesmos. E é tão interessante que esta frase, ela também se encontra, dita de maneira um pouco diferente, mas pouca variação, em Salmos 24. No Salmo 24, o capítulo 24, é o Salmo 24, no item 3 e 4, versículos 3 e 4. Quando diz assim: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Veja, aquele indivíduo ele ia ser elevado à espiritualidade superior, aos planos superiores. E aqui se pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Salmo 24, versículo 3, tem a pergunta. E o versículo 4 traz a resposta: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Então é aquele que traz limpas as suas mãos. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Allan Kardec trata desse assunto, quando ele vai falar exatamente dos bem-aventurados que têm puro coração. E ele fala das mãos não lavadas. Ora, porque era motivo de escândalo para o povo judeu quando Jesus chegava para se alimentar, quando era convidado, e ele não lavava as suas mãos, que era uma questão até de higiene. Mas o que o fariseu tomava era muito mais um hábito externo, um costume que eles tinham, muito mais da exterioridade de fora do que propriamente uma limpeza interna. E Jesus, quando não lava as mãos, era exatamente para chocar e despertar para o lado íntimo, que muito mais vale a gente ter a pureza de coração do que as nossas mãos limpas no sentido exterior. Só que Salmo vai falar para que a gente possa ter também as nossas mãos limpas. O que significa ter as mãos limpas? Honestidade, hombridade. Quantas coisas a gente está vendo aí? Se a gente for reparar, como é que estão as nossas mãos? Toda vez, meus irmãos, que a gente faz qualquer coisa errada, nós sujamos as mãos. Toda vez que nós fazemos alguma coisa certa, nós estamos limpando as nossas mãos. Porque nós já nos utilizamos dos nossos recursos, as nossas mãos, inclusive, para fazer muita coisa errada. E se a gente for reparar a evolução da humanidade, a grande diferença, além da razão, evidentemente, mas eu falo em termos de estrutura orgânica e de capacidade na motricidade, de movimentos, é exatamente a capacidade que nós, seres humanos, temos de fazer esse gesto aqui. Este gesto aqui o ser humano faz. É impressionante. Nós temos condições de fazer isso. Nós apanhamos, nós pegamos, nós tomamos. Nós podemos ter o domínio, nós podemos ter o poder. Nenhum outro animal tem essa capacidade como o ser humano tem. E Deus nos concede a liberdade, o livre-arbítrio, para que a gente possa desenvolver essa nossa potencialidade crescendo junto com os nossos semelhantes, não utilizando as mãos para a gente prejudicar, para ferir. Quantos e quantas vezes nós mesmos já não utilizamos as nossas mãos para o crime, de forma hedionda,
de forma equivocada. E hoje nós somos convidados a termos as mãos limpas, a lavarmos as nossas mãos, não como fez Herodes diante do Cristo. Foi Herodes mesmo que fez? Não. Quem foi? Muito bem, estão prestando atenção, né? Como Pôncio Pilatos fez diante do Cristo, está lavando as mãos, porque tentou tudo para salvar o Cristo, não teve jeito, então ele lava as mãos. Não há atitude mais egoísta do que essa. Eu já fiz a minha parte, não fez coisa nenhuma. Ele foi o que menos fez, na verdade, se fez alguma coisa. Outros tentaram, inclusive o senador Públio Lentulus, Emmanuel, que estava lá no dia do julgamento de Jesus e tentou salvá-lo. Olha que coisa incrível. Vocês sabiam disso? Que Emmanuel tentou salvar Jesus? A gente não sabe. Olha que coisa linda, né, Jack? Jack sabe disso. Está lá, há 2000 anos. É uma coisa impressionante. Só que o senador, que já houvera tido a oportunidade de avistar o Cristo, de ter um encontro com ele, não se despertou espiritualmente. Mas como era um ser humano já correto, probo, já tinha suas mãos, pelo menos no sentido da dignidade, da honestidade limpa, ou limpas, ele então intercede por Jesus. Mas era um homem tão correto que ele submete a esposa dele, que foi caluniada, a praticamente ficar isolada até do próprio contato com a filha, que foi o maior erro dele. Que a menina teve toda uma formação da intelectualidade, nas artes, da preparação toda, mas, de certa maneira, a sensibilidade ficou a dever, porque faltou o elemento feminino, que é fundamental na sensibilidade. Depois ele resgata isso, inclusive sendo o próprio mentor do seu próprio espírito, orientando Chico Xavier na última encarnação de Chico. Porque naquela encarnação Chico era a sua própria filha, na figura da menina Flávia. Tocante, não é? A gente vê quantos anos passaram, não estão lembrando assim? Tem que ler o livro, vale a pena a gente ler, vai identificar os personagens, é uma coisa maravilhosa. E aí, essa purificação vai se dando ao longo do tempo, porque vai passando o tempo e nós vamos sendo submetidos a determinadas provas, a ponto de já não mais utilizarmos as nossas mãos para o erro, para o equívoco. Jamais seremos capazes de levantar a mão para agredir alguém. Nós vamos aprender com o Evangelho que nós vamos estender os braços e tomar as nossas mãos para trazer aquele ser num abraço, num aconchego ao nosso regaço, porque assim também a gente sente vontade, assim também nós temos necessidade. Como é importante nós utilizarmos todos os nossos recursos para o bem. E o Evangelho vai falar, se a nossa mão for motivo de escândalo, é melhor que ela seja cortada. Se os nossos olhos forem motivos de escândalos, é melhor que eles sejam arrancados. Vocês imaginam, meus amigos, se a gente fosse aplicar isso aqui ao pé da letra, o umbral, ou as trevas, ou o abismo, estariam cheios de cegos, não é? De manetas, de coxos, de estropiados e provavelmente sem corpo quase, porque ia sendo tirado tudo, devido à nossa inferioridade ainda. E não adianta tirar o membro se você não se purifica intimamente. E o que nós estamos falando aqui é de uma atualidade espantosa, eu diria espantosa realmente, porque hoje a gente tem as ondas que vão e voltam de verdadeiros grupos que se formam e que ainda cultuam a automaceração. Seja por uma influência ou outra, até de redes sociais, de jogos insanos que são alimentados e que os jovens acabam se envolvendo, que têm que fazer determinados testes até para se mostrarem devidamente preparados da automaceração.
Foi o que, ao longo da história, no equívoco do pecado, que os próprios indivíduos se sentiam culpados, então se puniam nos seus corpos pela automaceração, utilizando-se de vários instrumentos, machucando o corpo, como se o corpo fosse culpado. E Hahnemann, o pai da homeopatia, vai dizer para nós aqui no Evangelho, exatamente no item sobre a cólera. Não é o corpo que dá cólera a nós, mas somos nós mesmos, ou seja, o próprio espírito que ainda se deixa encolerizar. E quando a gente se vê numa atitude raivosa, vocês já se flagraram assim alguma vez? Já, não é? Quando a gente ficar com muita raiva, o ideal é que não deixe chegar muita raiva, mas começou a ficar com raiva, se olha no espelho. Se olha no espelho, faz uma selfie de si mesmo, não é? Aquela auto-selfie, hoje em dia está na moda, né? Você quer sair nas redes sociais, não é? No seu Instagram, Facebook, tudo assim, sempre bonito. Você vê só as pessoas sorrindo, aquela coisa maravilhosa, né? Sempre bem e tal. Nem sempre nós estamos bem. E se a gente realmente se filmasse, fotografasse num momento desse, a gente vê horripilante. A gente se torna verdadeiros animais, mas no sentido irracional, da violência ainda, que é absolutamente desnecessária. Isso é falta de pureza no coração. A gente tem que ir lavando o nosso próprio corpo e lavando a nossa alma. Vocês se lembram da cerimônia do lava-pés? Do lava-pés? Foi da despedida. Era chamada Santa Ceia, quando Jesus reúne os 12 e fala assim para Judas: Judas, é bom que se te apresse a fazer o que estás incumbido de fazer. Aí Judas sai. O pessoal entendeu que era alguma providência, né? Porque Judas era mais ou menos uma espécie de tesoureiro, aquela coisa toda, sempre preocupado com os recursos, com o poder, e Judas sai. Jesus sabia muito bem. Jesus era onisciente. Onisciente é sabedor de tudo. Tudo. Jesus sabia de tudo, porque é o Espírito puro, o governador espiritual da Terra. Com relação ao nosso planeta, Jesus era onisciente, onipresente, onipotente. Ele tinha todo o poder, tinha toda a visão, estava em todos os lugares ao mesmo tempo, porque era um sol que irradiava. E então, ele fala para Judas ir. Judas vai, ele fica com os 11. E aí, ele, já na despedida, que é quando ele vai conversar algumas palavras com os seus discípulos, dizendo da necessidade da preparação, do enfrentamento que teriam, das dores, das perseguições, do martírio, do sacrifício a que seriam submetidos em seu nome. E então, ele começa aquela cerimônia do lava-pés, demonstrando como deveriam ser os seus discípulos, que aquele que quisesse ser o maior seria o menor, dando o exemplo. Então, Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. Ora, quando chega em Pedro, eu acho tão interessante Pedro, porque a gente tem um pouquinho de Pedro, acho que todos nós temos, um pouquinho de cada um dos discípulos, ainda no lado que não é tão bom, vou dizer aqui para justificar logo, eu sou Pedro, que maravilha, né? É no lado ainda, né, aquele lado que precisa ser trabalhado. Mas é uma maravilha, porque eram os apóstolos, os discípulos de Jesus, eram homens comuns, eram pessoas trabalhadoras do dia a dia, numa simplicidade impressionante. Ao mesmo tempo, tinham vontade, queriam acertar, queriam fazer o melhor. E tinham uma qualidade íntima, muitos deles já com a pureza no coração mesmo. Pedro era um desses, e ele queria fazer de tudo para defender. Quando Jesus vai lavar os pés dele, Senhor, eu não admito que faças isso. Aí, Jesus chama-lhe a atenção. Fala, Pedro, se não permitires que eu faça isso, não serás digno. Não cumprireis o que devo fazer. Aí, Pedro entende o recado e diz assim, Senhor, então não só lave os meus pés, lave também a minha cabeça, lave meus braços, lave o corpo logo todo. Olha que maravilha, Pedro. Imaginemos isso. Nós queremos ser banhados pelo Evangelho, queremos ser purificados. Aí o pessoal diz, vai tomar um banho de sal grosso, né? Ajuda muito.
mas é o Evangelho que penetra a nossa intimidade. Esse Evangelho que nos expande a capacidade de compreender, na essência, que a pureza de coração é nós termos os nossos sentimentos purificados. A simplicidade da criança que é colocada no exemplo de Jesus. Entendemos que a criança é um espírito já velho, não é isso? Que já teve várias encarnações, mas é aquela inocência, aquela simplicidade, a criança que faz no ímpeto, sem querer o prejuízo do outro. São essas qualidades que nós devemos buscar nessa purificação, nesse caminhar de um esforço da gente procurar ser melhor do que nós somos, a cada momento da nossa vida. E nós vemos, então, a necessidade da purificação, dessa higienização, de nós, então, termos as mãos limpas e o nosso coração purificado. É não guardar rancor, é não levar ódio, é colocar diante do altar a maior oferenda, a nossa oferenda que nós colocamos diante do altar quando formos nos dirigir ao Senhor. É o nosso coração puro, purificado, esse coração renovado em Cristo, porque o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Tomé estava duvidando, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vou para preparar-vos o lugar e voltarei para conduzi-los. E aí, então, estava ali Tomé, aquele exatamente da crença, da fé, que precisava testemunhar materialmente, objetivamente: Senhor, mas nós não sabemos como ir. Pareciam criancinhas. Nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos o significado do que o Senhor está nos falando. E Jesus fala: Tomé, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí nós reconhecemos em Jesus esta vida como Ele nos prometeu, que nos daria a vida e a vida em abundância, a vida em plenitude, que é a vida imortal, que é a vida espiritual. Essa renovação completa, essa limpeza moral, essa reeducação da nossa postura diante da dignidade da vida, nos transformando, nos melhorando, nos renovando, porque a mensagem do Cristo faz isso em nós, nos toca o coração para que a gente se sinta melhor. Todos precisamos de consolo, não é verdade? Todos somos aflitos, não somos? Meus irmãos, quanto sofrimento, quantas dores, quantas dificuldades, quantas provas. Quando nós conversamos com alguém que nos procura, ou com quem a gente logo se senta ao lado e começa a conversar, nós vemos os problemas. Das diversidades as mais variegadas, tantos problemas, tantas dificuldades, e de repente a gente começa a enxergar naquele indivíduo com quem a gente conversa, seja um familiar, um parente, um amigo, um conhecido, às vezes até alguém que a gente nunca viu, chega de repente. É a visita de Jesus que está diante de nós, como o próprio Pedro pôde presenciar, também esperando o Cristo em sua residência, e a prepara da melhor forma possível. Aqui foi antes do Evangelho. Jesus prometera visitar Pedro em seu lar. Então, o apóstolo prepara o lar, deixa tudo arrumadinho, tudo organizado, e chega amanhã, aparece uma pessoa pedindo ajuda. E Pedro, preocupado em receber Jesus, disse: eu não posso ajudá-lo. Imagina, vai que Jesus chega, estou aqui com um miserável na minha casa, é um problema danado. Não tenho tempo, você me desculpe, vem outro dia, hoje não dá. Passou a manhã, chegou a tarde, aí bate-lhe à casa uma mulher da vida. Imagina, uma mulher da vida, uma prostituta, pedindo socorro, pedindo ajuda, abrigo.
E Pedro, então, eu estou para receber o Senhor, acha que eu vou abrir as portas da minha casa para o apóstolo? Vão dizer o que eu sou? Nada disso, por favor, vá embora. Chegou a noite, aparece um grupo, pessoas transeuntes, necessitadas, pedindo um prato e pedindo um abrigo para aquela noite. Pedro falou, meu Deus do céu, eu estou aguardando Jesus, imagina, se eu estou aqui com o pessoal em casa, não vai ter espaço para o Senhor? Nada disso, não posso ajudá-los. Hoje não dá. E já estava finalizando o dia, Pedro, então, triste, vai e faz uma prece. Quando ele faz a prece, ele vislumbra Jesus. E aí ele diz, Senhor, ó Senhor, eu esperei o Senhor o dia inteiro e o Senhor não veio. Aí Jesus olha para ele com todo aquele olhar de irmão mais velho, misericordioso, diz assim, Pedro, como não? Eu estive hoje tentando acessar o seu lar, a sua residência, por 3 vezes, e nas 3 você recusou a minha visita. Aí eu me lembrei, sabe o que, dona Alice? De um senhor que bateu a porta. Eu estava na casa da minha mãe, já era de noitinha, e aí ele perguntou, o senhor tem um café quente? Estava frio, era pouco tempo agora. E aí, ô mãe, eu estou aqui na sua casa, tem café quente? Ah, meu filho, aqui sempre tem alguma coisa boa, não é? Casa de mãe, de avó, impressionante. Aí fomos lá, preparamos o cafezinho quente e tal, ele tomou o café com leite, e aí depois com sanduíche, essas coisas todas, que ele levou também. E aí, isso tem alguma roupa? Aí eu fui ver o que eu tinha, peguei lá umas coisinhas, dei para ele, falou, você tem calça de homem? Porque a minha filha também tinha dado, mas era de mulher. Aí ele viu assim e falou assim, de mulher, não quero. Achei tão interessante. Eu falei, além de ser necessitado, é orgulhoso, né? Não quer. Mas ele estava querendo o que era para ele, não é? Não para os outros. E aí, então, ele recusou aquilo e ficou com os outros. E foi embora. Aí eu fiquei pensando depois, falando com a minha mãe. Eu falei, mamãezinha, meu Deus do céu, a gente é tão pequeno, ainda tão inferior, que a pessoa, no fundo, ela estava querendo mais mesmo, era alguma coisa para se alimentar, em roupa de frio, né? Ela levou um short e uma camisa, que eu pude oferecer naquela hora. Mas poderia ter dado uma blusa, mesmo que fosse a minha segunda, terceira blusa. Quantas blusas eu tenho? Não é? Que eu não usei sequer uma blusa ainda nesse frio até agora. Nenhuma. Né? Assim, uso a camisa assim, uma por baixo, como estou agora. Poderia ter doado uma blusa minha. Eu fico assim, meu Deus, né? É Jesus batendo na nossa porta e a gente ainda dizendo não. Ah, ajudou, né, Campete? Ah, ela ajudou, fez o mínimo possível. No nosso caso, a gente tem que tentar fazer o máximo possível. Senão, a gente vai ter que ser submetido à prova de novo. Imagina o que é esse ver. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós vamos estar diante do Todo-Poderoso, enxergando-o, vendo-o. Como vai ser isso? A gente vai ver com o quê? Com o coração, com o nosso sentimento, com a pureza de coração. Quando nós deixarmos no altar a nossa maior oferenda, é o nosso coração sem ódio, é o nosso coração purificado. É quando nós estaremos com as maiores qualidades já desabrochadas e já trabalhadas. Aí sim nós vamos poder ver a Deus, conseguir entender esse Criador, compreender os seus desígnios em nossa vida, porque nós estaremos em melhores condições. É um desafio constante, meus irmãos. Não vai ser fácil, porque a gente retoma a necessidade de enfrentarmos as provas que nos são necessárias, que nos são indispensáveis, que são intransferíveis. Não há como fugir. Cada um de nós, nesse momento, porque os tempos já chegaram, vai ser submetido às maiores provas para a sua própria necessidade, o que já vem acontecendo. Ou estou equivocado? Todos nós estamos enfrentando provas acerbas. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, o que pode acontecer? Porque a minha vida está tão boa. Diga isso hoje, para você ver o que vai lhe acontecer amanhã. Não é praga, é benefício, é oportunidade.
Porque Deus vai nos mandar exatamente o que a gente precisa. E se a gente começa a dizer assim, então está bem assim, não é? Por quê? Porque quando está nos dando um momento, digamos assim, um espaço, né? É para que a gente aproveite o máximo. Olha, vamos lá mais buscar o outro que precisa mais do que a gente. A gente se fecha no nosso egoísmo, meus irmãos. A gente se prende dentro de nós mesmos e nos achamos os maiores sofredores do mundo. Aí Deus, às vezes, vai mandar uma prova ali para ver, meu, está vendo ali? Ó, você está achando que a sua dor é grande? Vai ver a do vizinho. Como é difícil. Cada situação extremamente provacional, que exige um esforço, e a gente está colocando o nosso problema como se fosse o maior de todos. O Evangelho é para nos despertar, é para dar aquele chacoalhão realmente para a gente acordar, despertar a consciência, enxergar a realidade espiritual, não perder tempo, não perder tempo. Por isso que a resposta, ou as respostas àquelas 3 perguntas, que vocês se lembram quais são, né? Vocês vão me ajudar, por favor? Com relação ao nosso dia, não é? Qual que é a primeira pergunta que a gente deve fazer mesmo? O que eu fiz de bom ou de útil? Se às vezes a gente tem dúvida do que é bom ou é útil, vamos só nos colocar no lugar do outro. Simples assim. Se coloque no lugar do outro. Não veja a si mesmo, primeiramente. Veja o outro. Quando a gente vai enxergar o outro primeiramente, a gente vai começar a se disponibilizar um pouco mais. Essa questão de não ter tempo só existe no nosso egoísmo. Porque tempo a gente sempre arruma. A gente sempre encontra condições de fazer algo que nós priorizamos, que nós colocamos em primeiro lugar. Às vezes nós não temos tempo para aquilo que a gente não está dando valor, para o que não nos é interessante. E quando nós somos tocados no nosso interesse, na nossa necessidade, a gente logo vai e apronta, não é verdade? Tem que fazer, é urgente, não tem como, vai e faz. Ora, a gente pode fazer o que é importante de uma maneira organizada, disciplinada, sem a gente ficar correndo atrás assim, conforme falamos aqui a questão do uso do nosso tempo, que na verdade é o tempo de Deus, que nos dá essa oportunidade da gente bem aproveitá-lo. Então, fazer alguma coisa boa é olhar o outro, é a caridade, é a simplicidade, é a pureza de coração. Veja com bons olhos, nós temos o compromisso de sempre deixar uma mensagem de esperança. Nunca encerre uma conversa com alguém que lhe seja caro ou que lhe seja barato. Não tem problema, eu não gosto de você, mas não faça algo negativo para aquela pessoa. Não vá deixar uma mensagem de desânimo, de pessimismo, de derrota. Você está vendo? Lá, deu exatamente o que eu pensava. Você fica vibrando com a queda do outro. Ainda bem que não acontece com nenhum de nós aqui, não é? Jamais. Agora, vamos trabalhar isso. A gente ainda sente lá no fundo, né, algum prazer nesse sentido, a gente tem que se melhorar. Isso não é pureza de coração. Isso não são mãos limpas, pelo contrário, a gente ainda está com nódoa, nós estamos ainda com impurezas, nós estamos com sujidades que precisam ser extirpadas pelo processo de reeducação espiritual, de transformação moral, de melhoria íntima, que é o objetivo do Espiritismo. Revivendo o Evangelho de Jesus na sua pureza primitiva. É isso. Nós estamos com o Evangelho claro para nós. Fazer algo de útil é fazer algo que vai marcar o nosso dia. Olha, esse dia para mim teve algum valor, eu me senti útil. O que é ser útil? É ajudar alguém, é visitar uma pessoa necessitada, é dar ouvidos a alguém que precisa falar, não é? É simplesmente olhar para uma pessoa diante do sofrimento dela, chore com ela. Não precisa dizer nada, fique ao lado da pessoa, chore com ela. O seu choro vai ser um consolo, pode ter certeza, porque ela vai entender que não está só. Pergunte para as pessoas, nos interessemos pelos problemas, pelas necessidades, pela vida do outro, não para futricar, nem fazer tricô, não é? Ficar conversando e tal, a gente se interessa pela vida do outro, né? A gente vê logo assim, né? Mulher Maravilha, assistiram ao filme? Olha lá, já estão rindo, né? Impressionante. Mulher Maravilha, uma maravilha realmente, não é? Aí a gente vê o quê? Aí já sabe da vida da pessoa, da atriz que ela é israelense, que serviu não sei o quê, não é que estava grávida de 5 meses quando fez o filme. Olha que coisa impressionante. Eu fiquei sabendo, não foi que eu li, não, me contaram, né?
Aí eu fui confirmar que era tudo isso mesmo. Mas é impressionante, a gente fica querendo logo saber que isso é útil, tem lá a sua utilidade, uma cultura artística, vai lá, não é? Mas a gente pode também ocupar o nosso tempo de maneira mais útil, se ocupando com os outros no bom sentido, de fazendo bem, procurando estar à disposição de aprender algo. Aprender algo de novo é a gente sempre agregar uma virtude à nossa vida. Hoje, nós estamos aprendendo algo de novo? Estamos ou não estamos? Por favor, sejam sinceros e honestos. Estamos ou não estamos? Não. Vai dizer que vocês não sabiam a bem-aventurança da pureza do coração. Ah, verdade, né? Já sabíamos. Só falta o detalhe, que é um mero detalhe. É ter puro coração. Só falta isso. É por isso que a mensagem do Evangelho de Jesus, ela é viva e atual, atemporal. Ela serve para sempre, porque nós sempre vamos ter uma necessidade de consolo e esclarecimento, de adquirir a virtude. E essa pureza do coração não é nada fácil, convenhamos. Então vamos aprender algo de novo no dia. Aprender cognitivamente, abrir a nossa mente, não é isso? Usar a nossa inteligência. É até bom para nós que vamos chegando numa certa idade da experiência, fazer aquelas palavrinhas cruzadas, sabe como é que é? Não é? O pessoal diz que aquilo desenvolve, não é? O cérebro, a gente, né, evita um pouco do Alzheimer, essas coisas todas. Aprender algo de útil, de bom. Nós estarmos com a mente aberta para enxergar o mundo com uma nova visão. É isso que o Evangelho nos traz, que o Espiritismo reforça. É o Consolador que vem para completar o ensino de Jesus, para revelar o que ele não podia ter dito e para esclarecer o que ele disse e ficou obscuro. E vai ficar eternamente conosco. Então, vamos aprender alguma coisa nova a cada dia. E, finalmente, viver com alegria. Alegria de viver. Não é? Não é necessariamente... Olha que gostoso o sorriso da criança, né? Delicioso, né? A palestra valeu só por esse sorriso, né? Que gostoso. É muito bom, essa pureza, essa simplicidade, essa alegria que é totalmente natural e espontânea, é que o Evangelho nos pede. Diante de tanta maldade, criminalidade, tantas coisas equivocadas, a gente tem que voltar para uma pureza daquela inocência, no sentido da gente enxergar o melhor, ter os pés no chão, a cabeça erguida, procurar fazer o melhor ao nosso alcance. Tudo que estiver à nossa disposição, meus irmãos, não vamos perder a oportunidade. O Evangelho é atual porque ele é de agora, mas ele é atual porque é de sempre. E ele vai no futuro ter a mesma validade para nós, porque a gente vai sempre ter uma mensagem que vai tocar o nosso coração. E que a gente possa, assim, se abrir. Se ainda temos dificuldade, vamos pedir ajuda. Vamos recorrer à espiritualidade pela oração, pela prece, colocando ali com sinceridade no altar da providência e da previdência o nosso sentimento mais puro possível. Eu ainda não tenho capacidade, Senhor, de perdoar como eu gostaria, mas eu estou me esforçando. Eu ainda não amo como desejaria, mas estou no caminho, Senhor. Eu peço ajuda. Eu ainda tenho dificuldade com o inimigo, com o oponente, com o adversário. Eu me sinto ainda melindrado, fragilizado. Eu me sinto ainda prestes a reagir, Senhor. Mas eu já estou tentando incorporar a vossa mensagem. Quando nos ensina, aprendestes o que foi dito. Amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame, inclusive, os inimigos. Então, a mensagem do Jesus é uma mensagem extremamente revolucionadora, transformadora, porque vai nos tocar a intimidade e vai nos impulsionar a essa melhoria, que a gente possa se abrir cada dia. Ainda não encerrou o dia, nós temos tanto tempo, tantas horas, não é? Que sejam poucas, mas dá para a gente fazer muita coisa. E amanhã tudo começa de novo. Novas oportunidades para que a gente possa aprender. É o momento da gente se reconstruir, mesmo que para isso, temporariamente, a gente tenha que destruir um pouco de nós, para que depois a gente reconquiste no esforço gradativo dessa melhoria, dessa reeducação. A conquista das virtudes
não é um processo fácil, porque nos exige esforço, faz com que a gente possa abrir a nossa mente, o nosso coração e dizer: aqui estou, Senhor, preparado para receber a sua visita. Seja bem-vindo. Muito obrigado.